Voltando aqui para Brasília, vamos falar mais de CPMI do INSS, porque a convocação de Jorge Messias e de Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente Lula, para depor na CPMI foi rejeitada. Quem vai contar isso para a gente é a Rani Veloso. Pois é, dos 181 requerimentos analisados pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga as fraudes no INSS, foram rejeitados os requerimentos de convocação de Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente da República e que é acusado pela oposição de participar do esquema fraudulento e ter investimentos, inclusive, com esse dinheiro que teria sido desviado. Além do advogado-geral da União, Jorge Messias, também conseguiu ser rejeitado o requerimento de convocação. A gente lembra que o ministro tem andado pelo Senado, inclusive nesta quinta-feira já andou por aqui, na tentativa de ter apoio dos senadores para a indicação dele ao Supremo Tribunal Federal. E estava sendo pressionado ali esse requerimento pela oposição para que ele prestasse esclarecimentos se, de fato, ele agiu diante das denúncias de entidades que haviam sido denunciadas pelos descontos irregulares. Além disso, outros requerimentos foram aprovados. O do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que é herdeiro de uma financeira que presta serviços de empréstimos a aposentados e pensionistas e teria sido favorecida no período eleitoral, de acordo com o requerimento do deputado Rogério Correia, e também do Daniel Vorcaro, presidente do Banco Master e que foi preso na operação da Polícia Federal Compliance Zero. De acordo com as investigações, o banco vendia títulos de crédito falso. O esquema pode ter movimentado mais de 12 bilhões de reais. A quebra de sigilo bancário, fiscal e telemático de Daniel Vorcaro também foi aprovada. De Brasília, Rani Veloso. Vamos chamar os nossos comentaristas para falar dessas convocações, começando pela Ana Beatriz Hirsch, sobre a convocação de Jorge Messias. Ana, você acha que a convocação dele na CPMI do INSS pode complicar ainda mais uma nomeação do advogado-geral da União para o STF, que já não está lá muito boa? Vitória, com certeza. Eu acho que o momento para o Jorge Messias é muito mais de ficar escondidinho, tentando cavar alguns apoios de forma mais tímida, do que propriamente ficar nos holofotes, como seria o caso se ele fosse efetivamente ouvido por essa CPMI. Eu entendo que ele, como advogado-geral da União, tinha, sim, certos deveres com relação a essa investigação e ele deveria ser ouvido. Mas a gente vê aí uma movimentação que pode até ser entendida como um aceno ao governo de rejeitar o pedido para que ele fosse depor, para que ele fosse ouvido nessa CPMI. Nesse momento, isso é o melhor que poderia acontecer para ele, porque caso ele fosse chamado a responder às perguntas, a gente sabe que tem muitos representantes da oposição na comissão, muito provavelmente a situação dele, que como você bem disse, já não é das melhores, poderia se complicar. Agora eu vou chamar também o Henrique Kriegner para analisar a situação de Daniel Vorcaro. Kriegner, na mesma semana que o STF protege todo o processo, coloca sigilo sobre tudo, vem essa notícia de que ele foi aprovada, né? Foi aprovado o depoimento dele na CPMI do INSS. Mas eu acho que vai ser muito difícil esse depoimento acontecer, né? Difícil, Márcia, desse lado do próprio, né, do Vorcaro, mas também difícil por conta da qualidade dos questionamentos que tem acontecido nessa CPMI. A gente precisa lembrar dos outros, inclusive o chamado careca do INSS, né, que foi ali prestar o depoimento e nós não tivemos grandes avanços acontecendo. Essa é a parte que mais incomoda a todos nós cidadãos que queremos ver isso sendo resolvido. E o que é ser resolvido? Que os presos, na verdade, que os envolvidos sejam presos e que os cabeças também sejam presos e obrigados a devolver a parte que é possível de se devolver desse dinheiro. Nós sempre falamos aqui na Jovem Pan e
E é importante lembrar, esse esquema do INSS não foi só para comprar carro luxuoso, para ter mansão, para pagar viagem ou saláriozinho de uma pessoa ou outra, não. Foi para também financiar atividades políticas, até atividades partidárias ou mesmo até para financiar apoio dentro do Congresso Nacional. E essa é a discussão que parece que a CPMI não se importa em fazer. As perguntas, elas estão sendo orientadas para a questão do corte para rede social, para fazer piada, mostrar música e cada um levantar o seu nome. Então, o Vorcaro é uma peça-chave, então, se ele está sendo apontado para isso, e é ali que a gente precisa investigar. Agora, a defesa, Ana, juridicamente falando, dele pode, claro, protegê-lo e ele não participar desse depoimento? Pode, ela pode pedir para que ele não participe, mas, de novo, a gente está falando de uma investigação cujo interesse público é mais do que demonstrado e para que ele seja dispensado de comparecer, vai ter que haver muitos bons motivos para tanto, o que não me parece ser o caso. O que cada notícia que a gente vê a respeito do Daniel Vorcaro é de um envolvimento ainda mais profundo nas mais diversas tramóias do Estado. Então, o quanto mais a gente conseguir que ele fale, que ele traga a verdade, traga a luz aos fatos que são tão pouco esclarecidos nesse momento, melhor para o Brasil como um todo isso será. Obrigada, Ana e Kriegner. A gente volta já com vocês.